Agora cabe então para nós continuarmos nosso curso e quase já chegando ao fim, é tratar a questão da multiplicação de líderes, mentoria. Já faz décadas que o mundo empresarial tem trazido à tona esta questão de mentoria. Embora nós, no meio evangélico cristão, tem tratado muito sobre discipulado, mas quase nada se falava sobre mentoria. Isso veio acontecer talvez uns 10, 15 anos para cá, que este termo se tornou mais comum, possivelmente por causa do desenvolvimento da igreja em relação aos pequenos grupos. Houve necessidade, então, de surgir a mentoria. Mas tenhamos cuidado também, porque há alguns conceitos que podem ser trocados de forma errada. Mentoria é uma coisa, discipulado é outra, treinamento é outra coisa. Cursos é outra coisa, né? Você está aqui num curso, não é uma mentoria. Embora pode existir mais tarde uma mentoria quando alguém assim o deseja. A multiplicação de líderes, fruto da mentoria, é importantíssimo para que nós possamos entender melhor como desenvolver a vida cristã deste líder e ainda como ajudar melhor a igreja. Deus procura homens e mulheres que discipulem, treinem e mentoreiem outros líderes, que por sua vez tornem líderes que treinem outros eficazmente. É muito interessante que, embora tenha sido tomado como discipulado, Paulo em Timóteo capítulo 2, nos primeiros versículos, diz que aquilo que de mim ouviste, transmite-o a testemunhas, a homens idôneos e outras testemunhas, né? Que sejam idôneos. E aí é uma sequência de informações de multiplicação. Então, é importante que você entenda esta questão da mentoria, que é isso que nós vamos ter como objetivo, que cada participante deste curso compreenda o processo de mentoria e faça dele uma prioridade em sua vida e ministério. Então, o pastor, ele é um treinador, ele é um mentor, ele é um capacitador. Ele não é simplesmente um pregador, ele vai além. O trabalho pastoral está relacionado à mentoria, ao treinador, ao coach, no sentido de treina, ensinar treinando. Esta é a ideia, então, do mentor ou da mentoria. E a multiplicação inclui o discipulado, o treinamento e a mentoria. O ideal sempre é que você conduza as pessoas desde o nascimento, novo nascimento, até um patamar em que a pessoa já possa multiplicar-se ou transmitir aquilo que ela aprendeu na prática a outras pessoas. E isso nós vamos tentar ver com o correr da nossa aula. O processo de mentoria, ela começa, como diz, no discipulado. A pessoa nova convertida, então ela é alcançada na pregação da evangelização e ele então inicia uma caminhada, um processo de discipulado, ele se torna um discípulo. E neste ponto é muito interessante a gente pensar algo que talvez nem todas as igrejas pensam, o projeto de vida para o novo convertido. Quando eu falo de vida cristã, vida integral, vida saudável, é saber que uma pessoa que recebeu Jesus, teve um novo nascimento, ele tem um caminho a seguir, ele sabe que vai ser alguém que vai ser acompanhado. Acompanhado não somente com grandes cursos ou pequenos cursos, mas também em forma de mentoria. Isto que precisa haver algum sistema, algum programa, alguma ideia, algum grupo que possa desenvolver na igreja. E cada comunidade vai ter seu estilo, evidentemente. Mas o que nós queremos enfatizar é este processo de discipulado, este processo de mentoria que você deve criar na sua comunidade. E o discípulo, então, começa a crescer para se tornar um líder. O ideal é que todos cheguem a esse ponto, claro,
Nem sempre vai acontecer, mas nós precisamos ter esse alvo. E, continuando assim, então esse líder vai passar pelo processo de mentoria, porque mentoria é um processo relacional. E quando ele chega a esse processo relacional, então, nós temos esse processo da seguinte maneira. É um relacionamento que ajuda o mentoreado a alcançar seu potencial dado por Deus. O que o mentor faz? Extrai do seu mentoreado o potencial, ele ajuda a descobrir o mentoreado as capacidades e habilidades para solucionar problemas, situações que foram vivenciadas pelo mentor. Uma experiência relacional onde uma pessoa capacita a outra compartilhando recursos dados por Deus. Então, a mentoria, como já falamos no título, é um processo relacional. É um processo que transfere a experiência que facilita a capacitação. Aqui já não é tanto conteúdo, mas é uma capacitação, ou melhor, uma transferência que vai ajudar o mentoreado a superar as dificuldades. Então, eu tenho aqui, pela graça de Deus, um mentoreado que ele está desejando ou tem um objetivo. E esse objetivo, então, eu vivenciei por muitos anos. Então, eu tenho a possibilidade de ajudar essa pessoa em que ele consiga fazer ou alcançar o objetivo que ele deseja para a sua igreja, que eu vivenciei por mais de 12 anos. Isto é, a experiência que eu alcancei vai me ajudar a ajudar este mentoreado. E esta experiência que facilita o quê? A capacitação dele, não minha, dele. Este mentoreado, então, se movimenta, né? Ele move o líder, o mentor move o mentoreado do processo de aprender por tentativa e erro para um aprendizado seguro pelo exemplo. Então, eu apresento os meus erros, as minhas falhas e também, logicamente, como fiz as soluções, como saí daquelas situações e também, ou ao mesmo tempo, dou os caminhos possíveis e ele vai escolher aquele que se adapte melhor à sua realidade. A mentoria é um processo relacional, não é tanto de conhecimento num aspecto teológico, bíblico, embora também se inclua, porém é mais da experiência e capacitação que o mentoreado vai ter. Duas perguntas chaves que nós fazemos para o mentoreado. Quais são suas prioridades? Não são as do mentor, mas a prioridade ou as prioridades do mentoreado. Então, ou qual é o seu objetivo, ou para onde você quer chegar. O que você quer fazer, qual é o objetivo que você me procurou ou você quer alcançar que eu possa te ajudar. E aí vem então a segunda pergunta: como eu posso ajudar você a realizar ou conseguir esse objetivo que você quer? E a Bíblia está cheia desse tipo de mentoreamento, e alguns serão secretários, mas a vivência oriental é muito diferente da vivência ocidental. E este mentoreamento acontecia entre os homens do Velho e Novo Testamento. Moisés com Josué. Nós temos ali, diz o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito, impõe-lhe as mãos, põe sobre ele da tua autoridade, para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Bem, observe que esta questão, impõe-lhe as mãos, põe sobre ele da tua autoridade. É importante saber de que o que você, no caso, numa comunidade, quando você escolhe alguém da sua comunidade para ser mentoreado, que você está passando autoridade. Não é somente conhecimento.
Agora, quando está alguém fora de sua comunidade, já é um pouco diferente. Mas mesmo assim, você está passando a autoridade, porque quando alguém fala, não, eu estou sendo mentoreado por alguém, por fulano, o nome dessa pessoa pode ser conhecido ou até não, mas traz autoridade, traz fundamentos para aquelas atitudes que o mentoreado vai oferecer. Temos também Elias com Eliseu, no capítulo 2 de 2 de Reis. Havendo eles passado, Elias diz a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse-lhe Elias, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Então, neste caso, o que nós temos? Nós temos Elias dando essa autoridade a Eliseu. Então, você conhece a história de Elias e Eliseu e o processo de acompanhamento, de vivência que tem ali descrito nas Sagradas Escrituras. A mesma coisa no Novo Testamento, nós temos Jesus com os seus discípulos. Isso é bastante conhecido, porque Jesus designa 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Duas coisas interessantes, estar com ele e o envio a pregar. Então a capacitação, o que acontece? Se dá na relação e se dá exatamente para uma atividade ou um objetivo ou uma ação. Vai a ver com Paulo, é o texto de Atos bem característico também, porque Barnabé tomando consigo levou até os apóstolos. O que Barnabé fez? Viu em Paulo um sujeito, uma pessoa que precisava de ajuda. E então, se você ler a história no livro de Atos, você vai perceber que Barnabé se torna a pessoa que mentoreia a Paulo e desenvolve em Paulo, então, a sua vocação. Trabalha com ele para que assim ele possa cumprir a vocação para a qual foi chamado. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reunia naquela igreja e ensinava a numerosa multidão. E na Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Observe agora, Paulo em Antioquia com Barnabé e durante um ano estiveram juntos. Então você pode ver que tudo isto é relacionamento e agora encontramos Paulo se multiplicando com Timóteo e outros líderes. Filipenses 4:9 mostra isso, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai e o Deus de paz será convosco. E como já citei, Paulo em Timóteo diz a mesma coisa, o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-o a pessoas idôneas, que este transmita a outros. Então, o que nós observamos nestes personagens, exatamente a ideia de mentorear pessoas para que estas se multipliquem em outras pessoas na liderança. O importante é que você saiba de que ele será uma multiplicação do mentor, da liderança do mentor. Isso significa que entre melhor mentoria, melhor será o seu mentoreado. Por isso que é de grande responsabilidade do mentoreado atender às recomendações do mentor. É evidente que o mentor deve ser alguém de confiança, alguém que tenha o conhecimento, que tenha a prática, para que o mentoreado se sinta também seguro. É por isso que é importante também o mentoreado poder fazer os seus questionamentos e colocar o seu posicionamento em determinadas situações. Volto a dizer de que mentorear é uma questão de relacionamento pessoal. Os níveis de mentoria que podem existir e as suas intensidades. Aquela intensiva, quando você passa um tempo com uma pessoa, podemos dizer, Paulo, durante um ano, talvez seja um esforço concentrado, ou um mês, 2 meses, vivendo com uma pessoa para ouvi-la, para acompanhá-la. Então, é uma forma intensa de esforço concentrado. Ocasional,
conselhos quando necessário, no sentido de você ter uma consultoria quando tiver problemas, né? E passiva, uma vida do passado ou presente. Talvez isso através de livros, que você pode escolher um autor ou alguém que você vai seguir numa linha teológica e prática. Quando nós falamos de mentoria hoje nós temos muitas facilidades para mentorear. Hoje a internet nos oferece as videochamadas, que seria uma parte de intensiva do esforço concentrado. Isto é, uma vez por semana, cada 15 dias, você, por videochamada, se reúne com o mentoreado. Aqui nós abrimos um parêntese e dizemos nós temos algumas mentorias dessa maneira. Temos mentoria de liderança, de pastores e de grupos de líderes que ajudamos, né, pela experiência, principalmente líderes jovens, para orientar nas práticas não somente bíblicas, teológicas e também eclesiásticas. Então, desta maneira, é uma maneira que nós temos de trabalhar intensivamente a mentoria. Nos esforçamos, nos concentramos e transmitimos a experiência e as informações que nós vamos colhendo também através da nossa, como mentor, a nossa capacitação. Embora seja transmissão de experiência, o mentor nunca deixará de se capacitar para sempre estar atualizado de ferramentas, de estudos, enfim, de tudo aquilo que é necessário para uma boa mentoria. Seria interessante você pensar em um grupo, com uma pessoa, você sozinha, fale sobre uma pessoa-chave, ou, nesse momento, você pensar ou escrever sobre uma pessoa-chave que é seu mentor ou alguém importante em sua vida. E pensar como essa pessoa o está ajudando a alcançar suas prioridades, a alcançar a sua visão. Primeira aula nós falamos sobre visão. Isso é muito importante. Se você tem uma visão, você quer chegar a um determinado lugar, um determinado objetivo, é muito importante que você tenha alguém para te ajudar, para não perder o tempo, para não errar ou para errar menos. Porque sabemos de que não há suficientes mentores ideais que possam mentorear em todas as áreas. Então, quando alguém fala para mim, pastor, o professor Miguel, você poderia me ajudar em tal área, se me dizer assim, numa construção de templo, eu não sei. Mas se me pedir na liderança, na administração eclesiástica, no treinamento de líderes, eu posso ajudar, né? No ensino, na pregação, podemos ajudar. Porque não há suficientes mentores ideais que possam mentorear em todas as áreas. No entanto, muitas pessoas podem ser mentores em uma ou mais áreas. O que você precisa fazer é identificar áreas específicas em que necessita mentoria. Você necessita mentoria em X situação. Eu preciso mentoria na pregação. Eu quero pregar melhor. Eu preciso em uma plantação de uma nova igreja. Eu preciso como treinar um programa de treinamento de líderes. Enfim. Então, todas essas diversas áreas, você pode ter um mentor ou alguém que consiga colocar, pela sua experiência pastoral, de treinamento, possa colocar à sua disposição a sua experiência e seu conhecimento. Agora eu quero mostrar para você um quadro em que mostra o discipular, treinar e mentorear. Talvez este quadro vai ajudar. Por exemplo, quando nós falamos em discipulado, nós estamos falando de um discipulador. Quando falamos de um treinamento, nós falamos de um treinador. E quando nós falamos de mentoria, nós falamos de um mentor. O foco do discipulado são os planos do líder. O líder vai te dizer, né? O discípulo está ali. O líder vai falar para você, olha, esta é a primeira lição, segunda lição, terceira lição. Tá? No treinamento, o foco é a necessidade. Meu liderado precisa um curso tal. Então, a necessidade. O foco do mentor é o planos do mentoreado, da pessoa que procura o mentor. Então, o mentor quer saber,
Quais são os seus planos? Estes, eu vou ajudar desta maneira. Quando pensamos também no discipulado, em termos de conteúdo, o foco do discípulo ou do discipulado é o conteúdo. Qual é a doutrina, qual é o ensino bíblico que eu preciso passar para o discipulado? Para o treinamento, são as ferramentas práticas. Então, é uma questão já mais de técnicas. E na mentoria, há um relacionamento de apoio. O foco está no relacionamento de apoio, de passar a experiência do mentor para o mentoreado. No discipulado, o foco está nas disciplinas espirituais, como orar, jejuar, confessar pecados, oração, enfim, no modelo de treinamento, alcançar alvos, entendeu? Então já é uma questão mais técnica, mais prática, é treinamento. E na mentoria são conselhos para a vida. Então aqui você tem essas 3 colunas, primeiro teremos mais outra, para você entender as diferenças e o que fazer quando você discipula, quando você treina e quando você mentoreia. As próximas colunas mostram também o mesmo caso. Discipulado, o intercâmbio está baseado no conteúdo. Vamos tratar doutrinas no discipulado. No treinamento, no coaching, é intercâmbio baseado em serviço. Tá? Não é doutrina, é serviço, como fazer. E a mentoria é intercâmbio baseado em relacionamentos. Quando passamos para discipulado, segundo ponto, o tempo é limitado, o treinamento é variável no espaço do modelo de treinamento e na mentoria, idealmente, seria muito bom toda a vida você ser mentoreado por alguém. Eu sempre digo de que eu gostaria de fazer hoje aquilo que não foi feito comigo no início do ministério, mentoreamento. Todo pastor deveria, principalmente que entra ou tem acesso ao ministério pastoral, vai começar o ministério pastoral, deveria ter um mentor, e isso seria o ideal para a vida toda. Pode ser 1, 2, 3 em diferentes áreas que a pessoa precisa. Não precisa ser todos os meses, mas sempre estar com alguém sendo o seu mentor. No caso do discipulado, as informações são bíblicas e espirituais. E no caso do treinamento, as habilidades para a vida cristã, para a vida de líder. E no caso do mentoramento, são experiências práticas da vida. Ensinar o que aconteceu diante dos problemas e como vencer. No discipulado, requer relacionamento pessoal positivo. E no treinamento, positivamente também, requer um relacionamento positivo. E também no mentoramento, um relacionamento pessoal positivo. Veja bem que discipulado, treinamento e mentoria tem este relacionamento pessoal positivo. Tá? O que significa positivo? É construção e não destruição. Construir a imagem, ou como Paulo diz em Colossenses 1:26, de ensinar o homem a alcançar a plenitude da imagem de Jesus. Alcançar todo o conhecimento. Então, o nosso objetivo, tanto no discipulado, no treinamento e na mentoria, é conduzir pessoas no crescimento do conhecimento de Jesus na sua intensidade. Alguns pensamentos para você ter na sua mente. Todos os novos cristãos devem ser discipulados para estabelecê-los nos fundamentos da vida cristã. Isso é muito importante. Não deixe de ensinar os fundamentos da vida cristã e, por que não dizer, as regras da sua ou as condições da sua denominação. Não há nenhuma dificuldade nisso. Todos os cristãos precisam de um mentor para ajudá-lo a continuar amadurecendo na fé e na vida. Todos os cristãos podem mentorear a outros. As experiências da vida nos qualificam. É evidente que o cristão vai mentorear o cristão nas suas experiências. Sem menosprezo, um cristão não poderá
mentorear um pastor, por exemplo, se este não tem uma vida, ou um membro de igreja não tem uma vida pastoral, não vivenciou o mundo pastoral. Então, o que quero chamar a atenção é que o mentor passa para o outro a vida que ele vivenciou em determinadas áreas. Pode ser no casamento, pode ser nos negócios, no trabalho, enfim. Então, há diferentes áreas que podem ser tratadas. Então, um mentor cuida de uma área, outro mentor cuida de outra área. Isso não há nenhuma dificuldade. Vamos ver, então, as características comuns de um mentor. Ele precisa ter a habilidade de ver potencial em alguém. Ele é positivo. Todo mundo olha para aquele indivíduo e vê coisas negativas. Ele não. Ele vê o lado sempre positivo. Ele vai ser tolerante com erros e descuido para poder ver o potencial do desenvolvimento. Tá? Ele não é um professor, ele é um mentor. Ele tem, então, essa habilidade de ver o potencial. Ele é tolerante e ele é flexível em responder às pessoas e circunstâncias. Ele não é dogmático. O grande perigo que tem o mentor é que ele pode se sentir o dono da verdade. Sempre recomendo de que você, num debate, nunca você deve apontar você está errado. O que você deve trabalhar sempre através das perguntas, como Jesus fazia, para que o outro vai descobrindo a verdade. Então, nós somos precipitados quando sabemos que a outra pessoa está no erro ou no pecado, dizer, não, você está errado, é pecado. É uma maneira de confronto, de enfrentamento e diretivo. Pode ser válido, mas pode também fechar o coração daquele que está ouvindo. Talvez através de perguntas você conduz a pessoa a entender a realidade do momento que está passando. E ele se sentir, então, o descobridor do que fazer. A alegria dele de descobrir o que deve ser feito vai dar muito mais ânimo e motivação de solucionar o problema. Também ele deve ter, logicamente, paciência, sabendo que tempo e experiência são necessários para o desenvolvimento. E uma perspectiva, tendo visão e habilidade para antecipar o futuro e dar orientações. Há uma figura bem interessante, uma ilustração bem interessante que eu ouvi, eu achei muito interessante para nosso ministério, nosso trabalho de pastor, mentor. É a onda de surf. O bom surfista, ele não vê a onda que passou, ele vê a onda que vai se formar. Eu achei muito boa essa ilustração. O mentor vai enxergar não a onda que já está em cima dele, como o surfista, mas a onda que vem lá atrás e começa a se formar. Quando o mentor tem essa habilidade, ele vai produzir um mentoreado, ou vai conduzir o mentoreado para uma melhor prática do seu ministério. É ter perspectiva, visão e habilidade para antecipar o futuro e dar orientações. Logicamente, dons e habilidades que edifiquem e encorajam outros. Como iniciar um relacionamento de mentor? Primeiro, ore. Sem dúvida nenhuma, isso que é importantíssimo para que venham as pessoas. Segundo, quando você encontre com seu mentor ou mentoreado, aliás, ou quando você for mentorear, faça 2 perguntas simples. Quais são as suas prioridades e como posso ajudar? Isso é importantíssimo. E terceiro, comece a se encontrar pessoalmente ou presencialmente ou por videochamada. O importante é estabelecer relacionamentos para que assim se estabeleça uma boa comunicação. Quando tenha esta entrevista, este encontro, marque dia, data, hora e que esta seja cumprida.
É muito importante você colocar na sua agenda esse encontro como sendo primordial. Então, geralmente eu deixo nos primeiros meses fazer isso à vontade, mas depois eu coloco uma data, falo, olha, este vai ser o nosso dia. Eu não mexo, a não ser de que você esteja doente, algo urgente, mas nós temos esse compromisso, esse dia e esse horário. Por quê? Disciplina. Isso é importante. Evidente que não podemos radicalizar, como eu disse, há casos urgentes, mas não pode existir todas as semanas mudanças de dia ou horário. Quais as 3 pessoas que você gostaria de ver bem-sucedida no futuro? Pense nisso. Quem você poderia ajudar a alcançar seu potencial dado por Deus? Perguntas para você ser mentoreado ou mentorear. Aí você tem 2 perguntas, quais podem te ajudar. No século XXI, século que nós estamos passando, iniciando e vivenciando, há uma coisa que me chama muito a atenção. Embora as redes sociais tenham nos afastado, mas ao mesmo tempo têm nos aproximado, sim. Eu não sou muito fujão das redes sociais. Pode haver muita falsidade, verdade. Mas há uma coisa bem interessante nisso. A facilidade de se encontrar no mundo virtual. E esse mundo virtual é que a igreja precisa enxergar mais. E eu espero que, como você está assistindo este vídeo aula, eu acho que você entende essa possibilidade de usar as ferramentas da internet para um ministério virtual. A igreja deve ser presencial e agora virtual. Sem essa caminhada, nós perdemos metade da vida das pessoas, sabendo que as pessoas passam horas, 8, 10, 12 horas por dia, na média, na internet ou navegando através do smartphone. Para quem busca um mentor, damos também algumas dicas. Ore, peça que Deus o leve à pessoa que quer mentorear você. Alguém quer mentorear você? Possivelmente. Se você está nesta aula aqui, pense nisso, a necessidade e quem poderia fazer isso com você. Segundo, formalmente ou não, fale com ele sobre o processo de mentoreamento. Então, alguém chegou para mim e disse, olha, eu gostaria que você me ajudasse em tal coisa. Ótimo. Tal dia, tal horário, videochamada. E nós estamos semanalmente, agora estamos de férias, semanalmente nos encontrando nesse dia e nesse horário. Encontrem-se e peça conselhos sobre suas prioridades. O que nós conversamos, o que o mentor conversa, são as prioridades do mentoreado. Tá? Peça que Deus confirme a pessoa ou procure por outro mentor. Tenha liberdade de dizer, você não é. Tenha liberdade de dizer, não, você é a pessoa que eu quero que me mentoreie. Então, isto é importante para que haja confiança e também um relacionamento aberto. Termino perguntando, se você pudesse ter qualquer mentor no mundo, qual pessoa você pediria? Imagina. Barack Obama seria um grande personagem, né? Um exemplo, Desmond Tutu acabou de falecer, John Stott também falecido, mas claro, alguém que está próximo de você. Então, nesta reflexão você pense um pouco nesta questão, porque mentoria combina com sua experiência hoje, o potencial de amanhã. Então, quando você procura uma mentoria, é porque você sabe que pode dar ainda mais. A sua experiência de hoje vai despertar o potencial deles amanhã. Eu estou dizendo, se você se torna um mentor hoje, o seu mentoreado vai ser alguém com um grande potencial descoberto. Se você, no caso, vai ter um mentor, o mentor vai produzir em você um grande potencial
o seu grande potencial, o seu potencial, amanhã. Então o mentor tem esse trabalho, né? Pela sua experiência que vivenciou durante anos no ministério, na liderança, no trabalho, ele vai potencializar a vida do mentoreado. E ele vai tornar, então, o trabalho do mentoreado muito mais fácil e muito mais agradável, com grande sucesso e eficiência. Com certeza vai ser uma grande bênção. Terminamos nessa aula por hoje aqui, e eu espero que você tenha ficado animado em se tornar um mentor ou sempre um mentoreado. Beleza? Nos encontramos então num próximo encontro. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para você. Fica na paz e graça do Senhor.